O que define uma nação? Não são apenas suas fronteiras ou seus exércitos. É a sua memória. São as canções folclóricas, os registros de nascimentos de séculos passados, os poemas, a arte, as fotografias, a alma de um povo. Agora, imagine que uma bomba, real ou digital, pode apagar 1000 anos dessa alma em um único instante. Quando a guerra moderna começou na Ucrânia, esta não era uma possibilidade teórica, era uma certeza iminente. E a única coisa que se interpunha entre a cultura de uma nação e o esquecimento era uma aliança global improvável de bibliotecários, historiadores e programadores, em uma corrida desesperada para cometer o maior roubo de dados da história, para o bem. O mundo comum de Olena Kovalenko, uma arquivista digital na Biblioteca Nacional Vernadsky, em Kiev, era um refúgio de silêncio e ordem. Sua paixão era cuidar da memória digital da Ucrânia. Ela passava seus dias digitalizando manuscritos frágeis do século XVII, catalogando coleções de jornais da era soviética e garantindo que os servidores que continham essa herança estivessem seguros e acessíveis. Seu trabalho era lento, meticuloso e, em sua mente, sagrado. Ela era uma guardiã da história, preservando o passado para um futuro que parecia infinito e pacífico. Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, esse futuro se desfez. O som das sirenes de ataque aéreo rasgou o silêncio de Kiev, e o trabalho de Olena mudou de preservação para uma corrida contra a aniquilação. Ela olhou para as fileiras de servidores em sua biblioteca, o zumbido constante agora parecendo o batimento cardíaco de um paciente em estado terminal. Ela sabia que cada um desses discos rígidos era tão vulnerável quanto os vitrais da Catedral de Santa Sofia. Uma bomba, um míssil ou um simples ataque de malware russo poderiam transformar séculos de história ucraniana em fumaça e dados corrompidos. A chamada para sua aventura foi o som da primeira explosão ecoando ao longe. Desesperada, Olena fez a única coisa que podia. Ela foi à internet. Em um grupo de e-mails para acadêmicos do leste europeu, ela enviou uma mensagem simples, um pedido de ajuda digital. Essa mensagem foi vista por Anna Kijas, uma musicóloga da Universidade Tufts, e Sebastian Mastorovich, um historiador austríaco. Em questão de horas, aquele pedido de ajuda se transformou em um chamado global. Eles criaram um canal no Slack, um site simples, e nasceu a Suco, Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. A jornada de Davi versus Golias havia começado, mas este Davi não era uma pessoa, era uma rede descentralizada de mais de 1.500 voluntários de todo o mundo, e Golias não era um exército, era o próprio tempo, medido em bombas e terabytes. A operação era um esforço monumental de web scraping e arquivamento digital, usando ferramentas como o Browser Tricks Crawler e scripts de Python personalizados. Os voluntários começaram a copiar tudo o que podiam. Sites de museus, arquivos de bibliotecas, coleções de arte digitalizadas, dados de censo. A OPSC, Segurança Operacional, era crucial. Eles precisavam parecer usuários comuns de diferentes partes do mundo para não sobrecarregar os frágeis servidores ucranianos ou serem bloqueados. Eles se organizavam como uma colmeia, com canais no Slack dedicados a diferentes tipos de sites, trocando dicas sobre como contornar firewalls ou extrair dados de bancos de dados mal configurados. Não era hacking para destruir, mas para preservar. Eles estavam construindo uma biblioteca de vida digital para a cultura ucraniana. Aqui, precisamos mergulhar na psicologia dessa operação única. Para Olena, em Kiev, a experiência era surreal e aterrorizante. Ela trabalhava em seu laptop no porão de seu prédio, usando a internet instável para enviar listas de sites prioritários para a Suco, enquanto ouvia o som abafado da artilharia lá fora. Cada site que ela via ser salvo, arquivo do Museu de Kharkiv 100% concluído, era uma pequena vitória contra a escuridão, uma esparca de esperança. Psicologicamente, ela não era mais apenas uma arquivista. Ela se tornara uma guardiã da memória em tempo de guerra. E o peso dessa responsabilidade era esmagador e, ao mesmo tempo, a única coisa que a mantinha sã. Para os voluntários internacionais, a psicologia era diferente, mas igualmente poderosa. Eram bibliotecários, estudantes e programadores em cidades seguras como Toronto, Berlim e Sydney, assistindo a guerra se desenrolar em suas telas, consumidos por um sentimento de impotência. A Suco deu a eles um propósito, uma maneira de lutar. Eles trabalhavam em turnos, atravessando fusos horários, movidos a café e um senso de missão compartilhada.
O isolamento de suas telas de computador era quebrado pela camaradagem no Slack. Eles sabiam que, em essência, estavam saqueando digitalmente a herança de uma nação, mas era um saque para proteger, um ato de amor e solidariedade cultural. O clímax da operação aconteceu semanas depois da invasão. A cidade de Mariupol estava sob cerco pesado, à beira de cair. Um voluntário descobriu que o site do Arquivo do Estado do Oblast de Donetsk, localizado na cidade, ainda estava online, mas por um fio. A conexão era instável, caindo a cada poucos minutos. Um rastreamento automatizado era impossível. Era uma corrida final contra o tempo antes que o servidor fosse destruído para sempre. A equipe de resposta rápida da Sucho entrou em ação. Eles não podiam usar o web scraping padrão. A única esperança era estabelecer um túnel SSH direto, uma conexão frágil e insegura com o servidor moribundo, para iniciar uma transferência manual de dados, um rsync de todo o diretório. A barra de progresso se arrastava na tela terrivelmente devagar. Cada byte transferido era uma vitória. A equipe assistia em silêncio no Slack, de todas as partes do mundo. Quando o download atingiu 98%, a conexão caiu. Silêncio. Eles pensaram que tinham perdido os últimos registros. Mas então, uma mensagem de um arquivista na Alemanha. Ele estava rodando um backup secundário, mais lento, que havia conseguido capturar os arquivos finais momentos antes do apagão definitivo. O arquivo estava salvo. Foi um momento de euforia pura e exaustão. As consequências do trabalho da Sucho foram monumentais. Nos primeiros meses da guerra, eles conseguiram salvar mais de 50 terabytes de dados de mais de 5.000 sites ucranianos. Eles criaram um arquivo digital, robusto, de tudo, desde coleções de arte de vanguarda até dados genealógicos do século XIX. Muitos dos sites que eles arquivaram, como o de Mariupol, ficaram offline para sempre. Seus servidores físicos provavelmente destruídos por bombas. O trabalho da Sucho tornou-se, literalmente, a única cópia existente de partes vitais da alma da Ucrânia. O legado desta história se encaixa perfeitamente no arquétipo do herói reconhecido. Diferente de muitas histórias de hacktivismo, esta não terminou em ambiguidade ou tragédia. O esforço da Sucho foi celebrado globalmente. Universidades como Stanford e a Biblioteca do Congresso ofereceram espaço em seus servidores para armazenar os dados com segurança. O arquivo tornou-se um recurso inestimável, não apenas para a preservação, mas também para a justiça, ajudando a documentar crimes de guerra. Os voluntários anônimos se tornaram os Monuments Men da era digital. Heróis que usaram seus teclados para salvar uma cultura. A história da Sucho redefine o que significa ser um monumento e um soldado na guerra moderna. Um monumento não é mais apenas uma estátua de bronze ou um prédio de pedra. É um banco de dados, um servidor, um JPEG de alta resolução. E um soldado não empunha apenas um fuzil, ele pode empunhar um script de Python. A guerra contra a identidade e a memória de um povo é tão antiga quanto a própria guerra, mas as ferramentas e os campos de batalha agora são digitais. Esta jornada nos mostra o poder de uma rede descentralizada e voluntária unida por um propósito comum. Ela prova que, mesmo diante da força bruta de um exército invasor, atos de preservação digital podem ser uma das formas mais potentes de resistência. Salvar um arquivo não poderia parar um tanque, mas garante que a cultura, a história e a identidade que aquele tanque tenta apagar sobrevivam para gerações futuras. É a prova de que a memória, quando devidamente arquivada, pode ser mais resiliente que o aço. Se essa história te fez sentir o poder da preservação digital como um ato de resistência, espere até descobrir a história dos diários da Conte e como o vazamento dos chats internos de uma gangue de ransomware revelou a chocante e banal rotina de um escritório do mal. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião, em uma guerra, o que é mais importante preservar? Os artefatos físicos ou os arquivos digitais que contêm a memória cultural de um povo? E se curtiu, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque salvar uma cultura, às vezes, começa com o simples ato de copiar e colar.